A paz do Senhor seja com todos nós. Tivemos uma pausa durante esse período de festas, né? Que Deus continue abençoando a todos nós. Daremos continuidade à nossa leitura bíblica comentada, iniciando hoje a segunda carta ou segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, sempre tem uma introdução, esse cumprimento aqui, ó, a graça e paz. Esse é o cumprimento apostólico, né? 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então Paulo estava agradecido de ver a fé crescendo, né? Às vezes a pessoa cresce profissionalmente, mas não é que a profissão dele aumente, é que a profissão dele vai ser mais produtiva. Assim também é a nossa fé. A nossa fé não precisa ser uma fé exorbitante, né? Em Mateus 17:20, que se diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos: Manuel Chamorro, bem-vindo, bem-vindo. Márcio, bem-vindo. Tem muita gente chegando. Deus continua abençoando a todos nós. Se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós mandaremos um monte sair do lugar e ele vai sair. Ninguém precisa de uma fé assim. A fé, ela tem que ser viva, ela tem que ser eficaz, ela tem que ser produtora de obras. Nós temos que ter uma fé para produzir obras, né? Então ele aqui estava agradecendo. Devemos dar graças a Deus por vós, como é justo, diz aqui, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então tem que ter a fé, tem que ter o amor, nós precisamos nos amar uns aos outros, nós precisamos nos entender melhor. Dentro da igreja, os irmãos sabem, nós temos diferenças. Nós não devemos ser assim. Nós até podemos, ter condições de fazer. A paz do Senhor, saudade, Márcio. Então, eu digo aqui, nós temos que ter um amor um ao outro. Esse amor tem que ser sentido. Esse amor tem que ser percebido. E às vezes nós temos diferenças, isso aí atrapalha o desenvolvimento da igreja, as pessoas serem alcançadas, a nossa fé ser trabalhada. Ô, pastor Valmir, bem-vindo. José Aparecido, Martins, bem-vindo. Às vezes eu não vou falar que está aparecendo muitos nomes estão aparecendo. Então nós temos que ter amor uns para com os outros. 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ele fala aqui, pastor Valmir, fala aqui, ô Márcio, isso, compartilha mesmo. Ele fala de paciência e fé. Nós temos que ter paciência, né? Ele falou que aqui dizendo: gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência. Tem que ter paciência. Para nós alcançarmos a promessa, nós temos que ter paciência. Hebreus 10:36 diz: necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Catarina, Alessandra, é isso mesmo? Bem-vinda, em nome de Jesus.
para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Eu vou repetir o versículo. Necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tem que ter paciência, conhecer a vontade de Deus. Irmã Eunice Sena, bem-vinda. Nós temos, e para fazer a vontade de Deus, tem que conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus está na Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber a vontade de Deus. Então você não vai saber, o que fazer. Agora, nós precisamos de conhecer a vontade de Deus. E está escrito na Bíblia. Tem gente, mas tem gente que conhece a Bíblia e tal, mas não pratica, não faz. Mas se não lê, que não vai praticar mesmo. Está bem entendido? Aí ele fala assim, e em todas as vossas perseguições e aflições. Era uma igreja de fé, uma igreja dedicada, uma igreja de amor entre si, e ainda assim passava por aflições e perseguições que suportais. Quer dizer, eles estavam suportando, né? No Salmo 34, 19, diz que as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Em 2 Timóteo 3, 12 diz, todo aquele que quiser viver piamente ou uma vida santa em Cristo Jesus, haverá de padecer perseguições, mas o Senhor haverá de dar para nós forças, para nós suportarmos. E eles suportavam. Deus ajudando, a pessoa vai suportar. Né? Nós temos pessoas, crentes, passando dores, outras pessoas, mas estão suportando. Por quê? Porque estão procurando a ajuda de Deus. Nós temos que procurar a ajuda de Deus. Nós precisamos de fazer isso. 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Nós padecemos, nós sofremos por causa do reino de Deus. Oh, bem-vinda também, Sueli Piton, sempre presente. Um grande abraço para você, para João, para os filhos aí, Felipe, Fernanda, para todos aí. Então, nós padecemos. Paulo, quando ele se converte, Jesus fala, ele vai ver o quanto que ele vai padecer por causa do meu nome. Tem gente que pensa que aceitar Jesus é entrar no mar de rosas, vai dar tudo certinho, tudo bonitinho, não é? É igual quando a gente vê um casamento ali, uma declaração tão bonita. Ali é o começo de uma vida. Ali que vai começar a vida 2. E aí virão os problemas, dificuldades que terão que ser enfrentados. Nós também temos que trabalhar pela nossa salvação. Não é? Paulo diz a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 16, ele fala, cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvarás não somente a ti, como aos que te ouvem. Então, não é fácil não é coisinha fácil não. Agora, Jesus mesmo falou, digo-vos isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo para nós. Se eu estiver com ele, eu vou continuar sendo vencedor. Mas se eu me largar dele, eu não vou conseguir vencer sem ele. Né? Então, precisamos disso. 6. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Só que Deus pode dar em paga tribulação para quem atribula a gente. Mexer com o servo de Deus é perigoso. Mexer com o filho dos outros é perigoso. É melhor mexer com a pessoa do que mexer. Mexeu com o filho de um homem aí, tem gente, né, há pessoas que mexe com o filho dele e é capaz de fazer qualquer coisa, querer. Agora imagina mexer com o filho de Deus, um servo de Deus. A coisa não é brincadeira. A coisa não é brincadeira. Então, quem atribula um servo de Deus pode receber de paga tribulação. E tribulação terrível. E aí não vai ter ajuda de Deus para poder suportar.
7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Nós passamos por tribulações, mas a diferença é que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Quem quer servir? Porque para ser servo de Deus é só querer. Qualquer coisa que a gente quiser ser, precisa estudar, precisa aprender, precisa se dedicar para exercer bem aquilo. Agora não, é para servir a Deus, ser servo de Deus aí, se você quiser falar, não, da agora por diante eu vou ser um servo de Deus. É só querer. Não precisa de estudo, não precisa de nada. É só querer servir a Deus e ver o que Deus quer, como é que Deus quer que eu o sirva. Não, eu não vou servir do meu jeito, da maneira que eu quiser. Ele tem o jeito que ele quer que nós o sirvamos. Tá certo? E nós caminhamos. Em Atos 14, 22 diz, importa que por muitas tribulações alcancemos o reino dos céus. Tem gente que pensa que vai alcançar o reino dos céus na moleza? Não, não. Lucas 16, 16 diz que os homens empregam força para entrar no reino de Deus. Então, é com dificuldade mesmo. Não pensa que vai ser facinho, não. Tá certo? É com lutas. Mas o Senhor, ele haverá de ajudar-nos, né? Em João 15, 5, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Mas se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, o que nós pedimos, nós vamos ser atendidos. Mas nós vamos ser atendidos na nossa necessidade. Eu preciso, Deus conhece a necessidade de cada um de nós. Então ele vai atendendo dentro das nossas necessidades. Tá bom? 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha bem, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Tem gente que não está interessada, não acredito em Deus, eu não me interesso por isso. A Bíblia fala isso. Lá, aqui falou labareda de fogo, lá em Hebreus 12, 29, diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Elias é considerado o representante, vamos dizer assim, dos profetas, porque ele mandou descer fogo do céu e desceu mesmo. Desceu quando ele ofereceu o sacrifício, né? Lá no capítulo 18, né? E também desceu o fogo quando o capitão dos 50, dois grupos, né? Eram 51 pessoas, 50 soldados, mais 50 pessoas, mais o capitão. 2 vezes eles foram rudes com Elias, e Elias mandou descer fogo do céu e desceu e fulminou a todos eles. Agora o terceiro grupo, o capitão, ele se humilhou. Ô, Verena Alves, bem-vinda. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque Deus, a vingança é dele. Em Deuteronômio 32, 35, ele diz, minha é a vingança e a recompensa. Em Hebreus também 10, 30 diz, minha é a vingança. Não é? Então, nós temos que ter cuidado. Em Romanos 12, 19 diz que minha é a vingança. Então nós temos que ter cuidado, porque se nós não tivermos cuidado, a coisa não é brincadeira não. Quem não conhece a Deus e dos que não obedecem. Quem desobedece, entendeu, Cleide Chute? Quem desobedece ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é passível de sofrer essa vingança. 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Tem gente que parece que não lê isso, que leva uma vida assim, que o pior é aquele que diz que é servo de Deus e não tem um comportamento de servo de Deus. Essa pessoa parece que ele diz só que é seguidor do Senhor Jesus, mas ele não procura fazer igual Jesus manda. Ele está levando a coisa na brincadeira. Não sou eu que estou falando, não. Está escrito na Bíblia aqui, ó. Está escrito aqui.
Então, o que vai acontecer? Esses que não conhecem a Deus, não procuram conhecer, nós temos que conhecer a Deus. Tem pastor que é contra o conhecimento. Nós temos que conhecer a Deus. Mateus 22, 29 diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras vão me mostrar que é Deus, porque as Escrituras, a Bíblia é Deus falando conosco. Nós conversando com Deus, ouvindo Deus falar conosco, nós vamos conhecer Deus. E nós vamos experimentar o poder de Deus para nós sabermos quem que é Deus de fato. E às vezes nós atrapalhamos algumas pessoas a aceitarem a Jesus porque nós não damos testemunho de que somos servos dele. Nós temos um comportamento, pastor Cláudio Marques, bem-vindo em nome de Jesus. Então tem que ter esse cuidado, tem que estar lendo a Bíblia frequentemente. Tem gente que não, que conhecimento, não, tem que ter conhecimento sim. Conhecimento da palavra de Deus, aprofundado, não é? Senão vai acontecer isso aqui. Vão receber, sabe o que é o castigo? A eterna perdição ante a face do Senhor e a glória de seu poder. 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Né? Aqui é João 3,16, que é muito conhecido, está aqui em inglês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 1,18 está escrito: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Tem que correr para crer, logo, para alcançar. Bem-vindo, Terezinha Gonçalves, né? Porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então a coisa é muito séria. Os que creem, eles vão participar da glória de Cristo quando Cristo vier. Cristo prometeu: viva você, eu. Quando trabalhávamos, os que estão trabalhando, não procuram cumprir o horário, fazer o trabalho certinho. Vocês prometem ir num lugar, vocês vão, não é? E nós somos limitados, nós podemos o carro quebrar, o carro furar um pneu, acontecer um imprevisto, um trânsito, um tráfico, não é verdade? Mas quem prometeu foi Jesus, que ele vai voltar para buscar a igreja, quem crê nele, quem está esperando por ele. Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que ele fala: agora o que me resta é receber a coroa, que o justo juiz, uma coroa, ele vai coroar todo o trabalho. Não é uma coroa de pôr na cabeça todo mundo de coroinha, não. Isso aí pode explicar outra hora. Não é isso. É poder, nós vamos ter poder, nós vamos ser, né? Nós vamos receber algo especial, né? Nós vamos receber o galardão que ele tem para dar, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então nós precisamos, todos nós, né? Lá no livro de Eclesiastes, eu estou querendo ler o livro de Eclesiastes logo, como um dos primeiros, né? Já li um salmo, 2 salmos, porque lá no penúltimo versículo, que é o 13 do capítulo 12 de Eclesiastes, diz assim: e o fim de tudo que nós temos lido ou que temos ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Não é todo homem. Quem não cumprir vai sofrer as consequências que essa carta aqui está falando. E a gente está aqui avisando. Isso aqui, o primeiro avisado aqui sou eu, que estou lendo. Aí passa no meu cérebro e sai pela minha boca. Diz 11: por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. E Paulo falou: eu estou orando para vocês ficarem firmes, né? É isso aí mesmo, Vicente Farias. Não é coroa. Você vai querer ter uma coroa? Porque eu vou explicar aqui rapidinho. Se eu for pregar para um rei da Espanha, ou a rainha da Inglaterra, ou na Dinamarca também,
é uma monarquia, tem rei. Ó, você vai ganhar uma coroa. A rainha da Inglaterra, ela tem uma coroa que, se for leiloada, vale bilhão de reais. Ela fala, não, coroa já tem. Não, você vai ser coroado de... Alguém não fala? Ó, você vai ser coroado de êxitos. Você vai ser coroado de vitórias. É porque o termo, a coroa, era a coisa mais cobiçada, mais desejada. Porque nós somos, ele fez, nos diz Apocalipse 1,6, reis e sacerdotes. Ah, mas nós vamos reinar com ele. Nós vamos reinar com ele. E somos sacerdotes, intercessores de nós, igual falou lá de Timóteo, e de outras pessoas. Tá bom? E ele ora aqui para a pessoa continuar sendo digna, né? Em Apocalipse ele fala, guarda o que tens, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Porque as armadilhas desse mundo, a sutileza do pecado, tem uma porção de coisa aí. Hebreus 12:1 diz, o pecado que tão de perto nos rodeia. Se a gente distrair, a gente encosta no pecado. Vamos tomar cuidado, pedir a Deus toda hora, igual Paulo estava aqui pedindo. 12 e último, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí o nome de Jesus é glorificado, não é? E nós somos glorificados juntos, né? Lá em Romanos 8:30 diz, aqueles que ele chamou, ele também justificou, e o que justificou, ele glorificou. Então nós somos glorificados por Cristo, Cristo é glorificado por nós, Cristo é glorificado por nós reconhecermos que ele é Senhor dos senhores, ele não é mais do que isso, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele é o Salvador, ele é o Deus vivo, ele, a Trindade, o Espírito Santo e o Pai formam a Trindade, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, fez todo o universo. Isso aí não veio do nada, não. Eu sou um médico, eu estudei a teoria, as teorias, melhor dizendo, né, da origem da vida, né? Mas isso aqui não é teoria, não, aqui é a palavra de Deus que está sendo falado, Ana Lu. Bem-vinda. Então, portanto, lutemos com todas as nossas forças para que nós alcancemos esta salvação, né? Mateus 24:13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Romanos 11:22 diz, atentai para a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que caíram, a severidade, e para vós, benignidade, se permanecerdes na benignidade, senão também vós sereis cortados. Se nós não permanecermos, nós vamos ser cortados. Leia depois lá aos Hebreus 6, de 4-6. Aos Hebreus, capítulo 6, eu não vou citar aqui, que já quero terminar, nós estamos com 23 minutos, versículos 4, 5 e 6. Que o Senhor continue abençoando a todos nós, dando-nos sabedoria, conhecimento, que nós conheçamos as Escrituras e o poder de Deus, experimentemos nas nossas vidas e nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus continue abençoando a todos nós. Eu vou estar sempre falando até passarmos esse ano, porque os dias são iguais. O homem que separou esse calendário, né? Que as potentes mãos do Senhor estejam abençoando, continue abençoando, confortando, consolando, ajudando a cada um de nós, né? E você que está passando por um bom momento, um excelente momento, lembre-se de agradecer a Deus. E você que está passando um mau momento, também dê graças a Deus por Ele estar dando força a você para suportar esse mau momento. Deus continue, eu repito, ajudando e cuidando de todos nós. Mas nós precisamos entregar nossas vidas a Ele. Nós precisamos nos entregar. Senhor, eis-me aqui.
cuida de mim. Amém? Amém.